A fabricante Blue voltou ao mercado nacional no final de 2018 com seus novos aparelhos da linha Vivo. O Tudo Celular já analisou o 11 Plus, que você confere no card aí no topo. Agora é a vez de analisarmos a versão mais básica, que teve seu nome alterado recentemente para V11, por exigência da Telefônica, que detém a operadora Vivo no Brasil. O V11 tem o mesmo design e acabamento de seu irmão maior, ou seja, corpo em metal com traseira em vidro. É interessante ver esse nível de preocupação da fabricante no segmento de entrada, já que algumas empresas ainda lançam smartphones com corpo em plástico, como é o caso do Galaxy J8. E por falar no smartphone da Samsung, o da Blue tem o mesmo tamanho, mas sem tela maior devido ao entalhe no topo, que por sinal faz o aparelho lembrar os iPhone 5 e vários outros que seguiram o caminho da Apple com o iPhone 10. O corte na tela é largo e serve para abrigar a câmera de selfies, sensores de proximidade e luminosidade e o alto-falante de chamadas. Diferente da versão maior, este não traz biometria facial por reconhecimento em 3D. O leitor de digitais foi mantido, sendo encontrado na traseira do aparelho. Ele funciona bem, sendo tão ágil quanto o que vemos nos rivais do V11. Uma mudança curiosa é que o V11 tem entrada P2 para fones de ouvido no topo, enquanto o 11 Plus não, sendo necessário usar um adaptador. Outra diferença é que o mais barato ainda vem com porta micro USB, enquanto o mais caro já adota o padrão USB-C. A embalagem do V11 é igual ao do modelo Plus e traz ilustração de obra do pintor Caravaggio. Em seu interior encontramos um carregador de 10 watts, cabo USB, fones de ouvido com microfone embutido e botão para chamadas, manuais e termo de garantia. O aparelho vem acompanhado de duas capinhas de silicone, sendo uma totalmente transparente e outra com a mesma ilustração da caixa. Além disso, ele já vem com película aplicada na tela para proteger contra riscos. O V11 traz painel IPS LCD, assim como seu irmão maior, mas oferece tela menor devido às dimensões reduzidas. Aqui temos 5,9 polegadas, mas devido à proporção 19:9, ele acaba entregando o melhor aproveitamento frontal que os demais aparelhos nessa faixa de preço. A resolução é apenas HD+, mas entrega boa qualidade de imagem, mesmo quando você inclina o celular. O brilho não é muito alto, mas deve ser suficiente para usar o V11 em locais abertos sem problema. Um detalhe bacana é que a Blue oferece garantia de 6 meses para a tela quebrada, além de troca do produto ao apresentar defeito de fabricação nos primeiros 12 meses. O V11 possui um único alto-falante na parte inferior, mas temos que admitir que aparelhos com som estéreo nessa faixa de preço é algo raro de se ver. Pelo menos a potência é alta o suficiente para garantir ouvir o que estiver assistindo mesmo em locais com barulho. O fone que acompanha o aparelho é básico e entrega uma qualidade de áudio decente. O acabamento está dentro do esperado para algo nessa faixa de preço. O V11 vem com chipset MediaTek, o modelo Helio P22, que incorpora processador octa-core e chip gráfico PowerVR, mesmo presente no Redmi 6 da Xiaomi. Apesar de parecer potente no papel, na prática o desempenho do modelo básico da Blue não chega a ser dos melhores. Ele sofreu um pouco para carregar os aplicativos e jogos em nosso teste de velocidade, levando praticamente o mesmo tempo do Moto G6. Neste ponto, o Galaxy J8 consegue ser melhor, levando muito menos tempo para recarregar tudo. O V11 até consegue segurar uma boa quantidade de apps abertos em segundo plano, mas quando você abre algum jogo, os 3 GB de RAM já não conseguem dar conta. Ele consegue rodar jogos mais leves sem problema, mas títulos mais pesados como PUBG rodam com engasgos no aparelho. Para quem é mais exigente e busca ter maior velocidade, vale a pena investir na versão Plus que entrega desempenho muito melhor. O conjunto de câmeras é o mesmo do V11 e de sua variante Plus. Na traseira temos um sensor principal de 16 megapixels acompanhado de um inferior de 5 megapixels que serve para desfocar o fundo de cenários. Na parte frontal temos apenas uma câmera de 16 megapixels para selfies e flash dedicado em LED. A qualidade das fotos está dentro do esperado para um celular na sua faixa de preço. Ele consegue registrar um bom equilíbrio entre cor e brilho, mas é perceptível a falta de nitidez em cenários mais amplos. A câmera frontal registra boas selfies em locais bem iluminados. Em cenários mais escuros, é possível usar o flash em LED para iluminar, mas ele acaba deixando a borda das fotos esbranquiçadas. Isso também acontece em vídeos. O V11 oferece 2 níveis de intensidade do flash, mas mesmo na opção mais fraca, ele ainda acaba interferindo na gravação. O aparelho é capaz de filmar em Full HD. A qualidade do áudio é apenas ok.
sendo praticamente o mesmo que vemos em modelos chineses nessa faixa de preço. Vídeo com Blue V11. Vídeo com Blue V11. O V11 mostrou autonomia ligeiramente maior que a encontrada em sua variante Plus, demonstrando que o hardware mais potente e a tela de menores dimensões e resolução fazem a diferença e permitem algumas horas a mais de uso ao final do dia. De qualquer forma, é bom não abusar para não ter que levar o aparelho à tomada no início da noite, mas no geral temos autonomia mais do que suficiente para boa parte dos usuários. O carregador leva pouco mais de 2 horas para recarregar completamente a bateria, o que é um tempo aceitável para aparelhos básicos, já que a tecnologia de carregamento acelerado é raro de encontrar nessa categoria. O V11 vem com Android 8.1 Oreo e interface modificada que lembra do Android Pie. Notamos que ela peca um pouco em otimização, apresentando lentidão nas transições, mas nada muito preocupante. Para quem não curte um entalhe no topo da tela, o software permite ocultá-lo facilmente. No geral, o desempenho fica dentro do esperado para um aparelho por menos de R$1.000, mas notamos que a interface nem sempre responde aos comandos precisamente, o que pode acabar irritando alguns. O V11 é um celular básico, mas que oferece mais que muito celular de entrada no mercado nacional. O seu desempenho não é dos melhores, mas cumpre bem tarefas básicas. Ele entrega a melhor bateria que a versão Plus, além do mesmo design e qualidade de construção. Sem falar que permite usar fones de ouvido sem precisar de adaptador. No geral, o V11 é um celular bom e barato que cumpre o papel de ser um modelo de entrada de respeito. Você pode conferir mais detalhes dele na matéria completa no site do Tudo Celular pelo link na descrição do vídeo. Lá você pode compará-lo com os seus rivais e também ver ofertas do aparelho. Aproveite também para se inscrever no canal para não perder outros vídeos do Blue V11. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!